Eu sou um trabalhador comum. Tenho uma boa posição e faço tudo pela minha família. À noite, depois do trabalho, gosto de jantar deliciosamente e depois deitar no sofá com minha esposa e assistir a vários shows. Sempre me surpreendi com a vida das pessoas na TV. Achei que era uma loucura, mas não suspeitava no que minha vida logo se transformaria e nas descobertas que faria. Se alguém tivesse me dito há 15 anos que estaria esperando por mim, talvez eu não tivesse me casado. Estou voltando do trabalho cansado, mas satisfeito. Trabalhar em uma plataforma de petróleo é sempre difícil, mas me traz satisfação. Cada passo na plataforma exige atenção e precisão e tenho orgulho de saber como fazê-lo. O rock clássico toca no meu Ford F-150 e sinto a tensão do dia desaparecendo lentamente. Ao me aproximar de casa, vejo Irene, minha esposa, regando as flores do jardim. Ela sempre amou flores. Seu cabelo capta os últimos raios do pôr do sol e ela parece tão em paz. Sorriu ao pensar em como sou sortudo por tê-la. Olá, amor, digo enquanto saio do carro. Olá, ela responde sorrindo de volta. O jantar está quase pronto. A casa cheira a frango assado e pão fresco. Phyllis, nossa filha, está fazendo a lição de casa à mesa. Ela é inteligente, sempre diligente nos estudos. Gosto de vê-la tão concentrada, escrevendo algo em seu caderno perdida em seus pensamentos. Olá, pai, ela diz sem tirar os olhos do caderno. Como você está, querido? Eu pergunto. Tudo bem, ela responde, finalmente olhando para mim e sorrindo. Temos prova de matemática amanhã. Concordo com a cabeça e vou para o quarto me trocar. Minhas roupas cheiram a óleo e metal e estou ansioso para tirá-las. Ansiosa pelo banho, a água elimina instantaneamente o cansaço do dia e saio do chuveiro me sentindo quase como uma nova pessoa. No jantar conversamos sobre tudo. Irene conta como foi seu dia no hotel onde trabalha como recepcionista. Ela cita um novo cliente que tinha muitas dúvidas sobre os melhores lugares da cidade. Phyllis compartilha suas conquistas na escola e planeja uma festa na casa de uma amiga. Eu os ouço tomando chá, sentindo-me feliz. Nesses momentos, percebo o quanto minha família é importante para mim. Depois do jantar, ajudo Irene a limpar a mesa enquanto Phyllis volta aos estudos. Irene e eu estamos na cozinha lavando pratos juntos. Sua mão acidentalmente toca a minha e sinto o calor de sua pele. Trocamos olhares e sorrimos um para o outro. São esses momentos simples, mas significativos que constituem a nossa vida juntos. A noite termina assistindo TV na sala. Irene se deita no sofá fechando os olhos e eu folheio os canais tentando encontrar algo que vale a pena assistir. De repente meus olhos ficam pesados e percebo que é hora de dormir. Este dia foi bom e adormeci pensando em como sou grato por tudo que tenho. Na manhã seguinte, acordo com os raios do sol atravessando as cortinas. Hoje é meu dia de folga e pretendo passá-lo em casa, cuidando de pequenas tarefas e relaxando. Irene já está no trabalho e Phyllis, como sempre, foi a primeira a sair de casa em direção à escola. Desço até a cozinha, sirvo-me de uma xícara de café e saio para o quintal para aproveitar o frescor da manhã. Inalando o aroma do café, contemplo meus planos para o dia. Talvez eu faça alguns pequenos reparos na garagem ou simplesmente fique lendo um livro. De repente, ouço alguém batendo na porta da frente. Isto é estranho, porque raramente recebemos convidados inesperados. Abrindo a porta, me deparo com uma mulher que não reconheço imediatamente. Ela parece chateada, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Justin, é a Tracy. Nós nos encontramos algumas vezes em eventos corporativos de sua esposa, ela diz, mal contendo as lágrimas. Sim, claro, Tracy, lembro-me de você. O que aconteceu? Pergunto, me sentindo um pouco desconfortável. Ela suspira e começa a explicar. Suas palavras me atingiram como um raio no céu claro. Ela afirma ter visto mensagens entre o marido e Irene, sugerindo que eles tinham um relacionamento íntimo. Eu ouço, sem acreditar nos meus ouvidos. O mundo ao meu redor parece ter parado. Você tem certeza disso? Pergunto, tentando digerir a informação. Sim, eu vi suas mensagens. Eu não sabia a quem mais recorrer, diz Tracy, lutando para conter as lágrimas. Convido-a a entrar e ofereço-lhe um lugar. Sentamos na sala e ouço ela contar sua história. Tracy explica que acidentalmente viu as mensagens no telefone do marido. Ela fala sobre como ela e o marido estão tendo problemas no relacionamento há algum tempo, mas isso foi um verdadeiro choque para ela. Ao ouvi-la, sinto uma sensação de traição e raiva crescendo dentro de mim. No entanto, ao mesmo tempo, permanece na minha mente o pensamento de que tudo isto pode ser um mal-entendido. Não acredito que Irene me trairia. Tracy, não sei o que dizer, isso é incrível, digo tentando entender a situação.
Entendo se você não acredita em mim, mas achei que você deveria saber e ver por si mesmo. Não sei o que fazer, diz ela, levantando-se e preparando-se para sair. Acompanho-a até a porta e, como despedida, ela me entrega um cartão de visita de um detetive particular. Tentei perguntar se ela tinha provas substanciais, mas ela fechou a porta, deixando minha cabeça girando. Assim que a porta se fecha atrás de Tracy, percebo que não posso simplesmente deixar isso acontecer. Preciso descobrir a verdade, não importa o que aconteça. Deitada na cama, olho para a escuridão, tentando organizar meus pensamentos em alguma ordem. A noite está tranquila, exceto pelo som suave do vento do lado de fora da janela. As palavras de Tracy giram em minha cabeça e não consigo me livrar delas. Parece um sonho, mas sei que é realidade. Levanto-me e vou até a cozinha, me sirvo de um pouco de água, tento me refrescar. É difícil para mim acreditar que Irene pudesse ter me traído. Estamos juntos há muito tempo e sempre achei que nosso casamento era forte. Mas agora, depois das palavras de Tracy, não tenho certeza de nada. Embora eu não confiasse muito em Tracy, já que só a vi algumas vezes na vida. Sentado à mesa da cozinha, olhando para o relógio, os ponteiros marcam 3 horas da manhã. Sei que não conseguirei dormir até tomar alguma decisão. Poderia tudo ser um mal-entendido, eu me pergunto. Mas e se for verdade? Lembro-me de como Tracy me deu o cartão de visita de um detetive particular. Talvez valha a pena ligar, só para ter certeza, pondero. A ideia de contratar alguém para minha esposa me parece uma loucura, mas preciso saber a verdade. Encontro o cartão de visita no bolso da calça e acendo a luz. Lê Gerald Terrell, detetive particular. Fico ali, segurando nas mãos, me sentindo um traidor. Mas talvez ela tenha me traído primeiro, de repente vem à minha mente. Eventualmente, decido que não posso viver na incerteza. Tenho que descobrir se o que Tracy disse é verdade. Decidi ligar no meio da noite. Se o detetive responder, começarei a trabalhar com ele. Do contrário, adiarei essa ideia e não tentarei descobrir nada. Foi uma espécie de loteria. Pego o telefone e disco o número de Terrell. A voz ao telefone parece calma e confiante. Gerald Terrell, detetive particular. Como posso ajudar? Diz a voz. Estou surpreso que o detetive não esteja dormindo tão tarde. Explico brevemente a situação, tentando não entrar em detalhes. Terrell me ouve com atenção e sugere uma reunião para discutir tudo detalhadamente. Vamos nos encontrar amanhã de manhã no Sarinhay Café, na esquina da Fife com a Maple, sugiro. Tudo bem. 10 da manhã funciona para você? Ele pergunta. Sim, isso é perfeito. Obrigado, respondo e encerramos a ligação. Desligando o telefone, sinto uma mistura de alívio e ansiedade lutando dentro de mim. Tomei uma decisão, mas não sei aonde isso vai levar. Preciso esperar pela manhã, digo a mim mesmo, e caminho lentamente de volta para o quarto. A noite foi agitada. Finalmente, quando os primeiros raios de luz da manhã penetram no quarto, levanto-me, sentindo-me como um zumbi. Preciso de café para, de alguma forma, voltar à vida. Enquanto bebo meu café, meus pensamentos me levam de volta ao passado. Lembro-me do dia em que conheci Irene. Foi em uma festa corporativa onde ela trabalhava como garçonete. Ela era tão linda com seu sorriso brilhante e olhos brilhantes. Conversamos por apenas alguns minutos, mas foi o suficiente para eu saber. Eu queria vê-la novamente. Nossos primeiros encontros foram descontraídos e divertidos. Nós dois amávamos filmes, passeios no parque, jantares em pequenos restaurantes aconchegantes. Cada minuto que passamos juntos foi especial. Lembro-me de estar nervoso ao propor casamento a ela. Era uma noite fria de janeiro e levei-a a um restaurante caro. Quando me ajoelhei e tirei o anel, seus olhos se encheram de lágrimas de felicidade. O casamento foi lindo. Nós dois queríamos algo simples, então decidimos fazer uma pequena cerimônia no jardim dos pais dela. Foi um dia ensolarado, cheio de risadas, amor e esperanças. Parecia que o mundo inteiro estava aos nossos pés. Depois do casamento, nossa vida ficou repleta de pequenas alegrias e problemas. Lembro-me de pintarmos juntos as paredes do futuro berçário, nos preparando para a chegada de filhos. Quando ela nasceu, foi o dia mais feliz da minha vida. Nós dois ficamos ao lado do berço, olhando para aquele pequeno milagre, e senti meu coração transbordar de amor e orgulho. Anos se passaram desde então. Phyllis cresceu, tornou-se inteligente e independente. Irene e eu nos apoiamos em tudo. As noites passadas juntos, o amor pelas viagens, as férias em família, tudo isso constituía a nossa vida. Mas agora, sentado na cozinha e relembrando todos esses momentos, sinto uma ansiedade crescendo em meu coração. Será que todo esse tempo foi mentira? Eu me pergunto. Surge a questão.
Eu realmente conheço a mulher com quem convivi todos esses anos? Eu olho para o relógio. Está quase na hora de nos encontrarmos com Terrell. Preciso descobrir a verdade, seja ela qual for. Com esse pensamento, termino meu café e me preparo para o que vem pela frente. Cheguei ao Sunny Ray Café localizado na esquina da Fife com a Maple alguns minutos antes do horário programado. Ao estacionar o carro, notei um homem de terno que parecia estar esperando por alguém também. Deve ser Terrell, pensei comigo mesmo. Ao entrar no café, o homem imediatamente olhou para mim. Ele se levantou para apertar minha mão. Justin, sou Gerald Terrell, disse ele com uma voz confiante. Pedimos café e comecei a contar a situação, tentando manter a calma. Terrell ouviu atentamente, balançando a cabeça de vez em quando e fazendo anotações. Preciso que você siga minha esposa, Irene. Quero saber se ela está realmente sendo infiel comigo, consegui dizer, não sem dificuldade. Terrell parecia um profissional. Ele não demonstrou nenhuma emoção quando falei sobre minhas suspeitas de infidelidade. Eu entendo o quanto isso é importante para você. Podem contar com a minha total confidencialidade e profissionalismo, afirmou. Discutimos os detalhes, a agenda de Irene, os lugares que ela visita, seus roteiros habituais. Terrell tomou notas cuidadosas, fazendo perguntas esclarecedoras. Vou começar hoje, disse ele quando terminamos nossa discussão. Entrarei em contato assim que tiver alguma informação. Saindo do café, senti um misto de alívio e ansiedade. Por um lado, foi reconfortante saber que eu estava agindo para descobrir a verdade. Por outro lado, tinha medo do que poderia descobrir. Passei o dia agitado. Era difícil para mim me concentrar em qualquer coisa. Tentei me ocupar com as tarefas domésticas, mas meus pensamentos sempre voltavam para Irene e o que poderia estar acontecendo nas minhas costas. À noite, quando Irene voltou do trabalho, tentei agir normalmente. Mas foi difícil. Cada olhar que ela dava, cada palavra que ela dizia parecia suspeita para mim. Eu a observei, tentando captar algo incomum em seu comportamento, mas não notei nada. Jantamos em silêncio, como sempre. Phyllis falou sobre seu dia, assuntos escolares, amigos. Irene parecia completamente natural, calma. Tudo isso me fez duvidar de minhas suspeitas. Talvez eu esteja errado, talvez seja apenas um mal-entendido, pensei. Mais tarde da noite, enquanto estava deitado na cama, recebi uma mensagem de Terrell. Ele escreveu que tinha os primeiros resultados de sua observação. Meu coração pulou uma batida. Conto tudo amanhã de manhã, concluiu. Deitado ali, olhando para a escuridão, percebi que amanhã minha vida poderia mudar drasticamente. A manhã seguinte pareceu-me estranhamente sombria. O céu estava coberto de nuvens pesadas e parecia que até o clima refletia meu estado interior. Obrigando-me a levantar, fiz café e sentei-me à mesa da cozinha, esperando para me encontrar com Terrell. Meus pensamentos eram erráticos e ansiosos, tentando imaginar o que ele poderia ter descoberto. O tempo passou lentamente, mas finalmente chegou o momento do encontro. Fui para o mesmo café onde nos conhecemos no dia anterior. Terrell já estava lá, acenando para mim e cumprimentando. Justin, ele começou assim que me sentei. Conduzi a observação inicial de sua esposa. Há algo que preciso te contar. Senti meu coração começar a bater mais rápido. O que você descobriu? Eu perguntei, tentando manter a calma. Terrell tirou várias fotos e uma folha de anotações de sua pasta. A sua esposa encontrou-se com um homem num café no centro da cidade. Eles passaram cerca de 1 hora juntos, depois ela foi às compras e depois voltou para casa. Ele me mostrou as fotos em que Irene estava com um homem desconhecido. Olhei atentamente para os rostos nas fotos, tentando descobrir se conhecia essa pessoa, mas ele era um completo estranho para mim. Você descobriu quem ele é? Perguntei. Ainda não, respondeu Terrell, mas continuarei a observação. Precisamos aprender mais antes de tirar qualquer conclusão. Balancei a cabeça, sentindo uma mistura de decepção e alívio. Por um lado, queria saber toda a verdade o mais rapidamente possível, mas por outro tinha medo do que poderia ser essa verdade. Ao voltar para casa, tentei me concentrar nas tarefas do dia a dia, mas meus pensamentos voltavam sempre para as fotos. Lutei para agir com naturalidade quando Irene voltava do trabalho, mas era difícil olhar nos olhos dela, sabendo que ela poderia estar escondendo algo importante de mim. Aquela noite foi difícil. Jantamos juntos, mas a conversa foi esparsa e tensa. Phyllis parecia não notar nada, mas Irene ocasionalmente me lançava olhares questionadores. Depois do jantar, saí para dar um passeio. Eu precisava de um pouco de ar fresco para clarear meus pensamentos. Caminhando pelas ruas, pensei no que fazer a seguir. Devo confrontar Irene com uma pergunta direta ou esperar até que Terrell reúna mais informações?
Essas perguntas giravam em minha cabeça. Voltando para casa, descobri que Irene já estava dormindo. Deitei-me na cama ao lado dela, olhando para a escuridão, cheio de sentimentos confusos, raiva, medo, tristeza e esperança de que tudo isso fosse apenas um mal-entendido. Apesar de uma noite agitada, acordei cedo na manhã seguinte. A casa estava silenciosa. Irene já tinha ido trabalhar e Phyllis estava na escola. Sentado à mesa da cozinha, senti-me perdido e sozinho. Durante todos esses anos, tive confiança em nosso casamento, mas agora todos os dias começavam com dúvidas. Resolvi me ocupar com tarefas rotineiras para me distrair de alguma forma. Aspirei, limpei, fiz alguns pequenos reparos na casa, mas mesmo nessas atividades simples me senti distraído. Meus pensamentos voltavam constantemente para Irene, o homem das fotos, e o que poderia ter acontecido entre eles. Depois do almoço, decidi sair para clarear um pouco a cabeça. Enquanto caminhava pelo parque, observava as crianças brincando, os casais apaixonados e os cônjuges idosos passeando lentamente pelos caminhos. Todos pareciam tão felizes e despreocupados. Eu já fui tão feliz? Eu me perguntei. Ao voltar para casa, pensei em Tracy. Ela foi a primeira a me desafiar, me fazendo questionar Irene. Eu me perguntei se deveria contatá-la para saber mais sobre sua situação. Talvez isso me ajudasse a entender melhor o que está acontecendo em meu casamento. À noite, quando Irene voltou do trabalho, o clima em casa ficou tenso. Nós dois tentamos agir normalmente, mas havia um constrangimento e uma distância entre nós. O jantar foi silencioso e senti um mal-estar crescendo dentro de mim. Depois do jantar, Irene foi para a sala assistir TV e eu fui para o escritório. Sentei-me à mesa e segurei a cabeça entre as mãos. Sem saber como entrar em contato com Tracy depois de cerca de 10 minutos, peguei um cartão de visita que Tracy me deu. Notei um número escrito em dígitos pequenos com um T ao lado, pensando que devia ser de Tracy. Peguei o telefone e disquei o número de Tracy. Ela respondeu quase imediatamente. Tracy, é o Justin. Podemos nos encontrar? Preciso falar com você, eu disse. Claro, Justino. Amanhã à tarde? Ela sugeriu. Sim, isso seria ótimo. Logo após o trabalho, onde você gostaria de se encontrar? Que tal o Sunny Café? Sim, vamos fazer isso, ela respondeu. Combinamos um horário e eu desliguei. Sentada em meu escritório, tentei organizar meus pensamentos. Eu esperava que conversar com Tracy me ajudasse a entender meus sentimentos e talvez fornecesse algumas respostas. No dia seguinte, fiquei nervoso o dia todo, esperando o encontro com Tracy. O trabalho passou como um borrão. Meus pensamentos estavam apenas na próxima reunião e no que ela poderia me dizer. Quando chegou a hora, fui para o café. Ao me aproximar do local do encontro, fiquei nervoso. E se Tracy me contar algo que vire minha vida de cabeça para baixo? Tracy já estava me esperando numa mesa de canto. Ela parecia tão tensa quanto eu. Oi, Justin, ela disse quando me sentei ao lado dela. Olá, Tracy. Obrigado por concordar em nos encontrar, respondi, tentando parecer o mais calmo possível. Pedimos café e imediatamente comecei a trabalhar. Tracy, não sei por onde começar. É difícil para mim acreditar no que você me disse. Você tem certeza sobre suas palavras? Perguntei. Tracy assentiu. Sim, eu tenho certeza. Consegui salvar alguns vídeos do telefone do meu marido. Eles mostram intimidade. Ela pegou o telefone e mostrou um vídeo onde era visível o rosto da minha esposa e seu envolvimento em relações sexuais com alguém. Nós dois ficamos em silêncio. A tensão pairava no ar e isso me confundiu completamente. Ela falou sobre como seu marido começou a chegar tarde em casa, como ele frequentemente fazia ligações e mandava mensagens quando ela não estava por perto. Meus pensamentos estavam girando. Lembrei-me de todos os momentos em que Irene agia de forma estranha, quando voltava tarde do trabalho, quando passava muito tempo ao telefone. Tudo isso agora parecia suspeito. Tracy, obrigado por compartilhar essas informações comigo. Você pode me enviar esse vídeo? Eu disse, sentindo a ansiedade crescendo dentro de mim. Justin, não posso. Eu estou assustado. Precisamos descobrir isso. Ela respondeu com simpatia em sua voz. Fiquei intrigado com o fato de Tracy não querer compartilhar a gravação do vídeo, mas não a pressionei. Embora entendesse que essa gravação era uma evidência significativa e que algo poderia ser feito. Conversamos por mais 10 minutos, mas não chegamos a nenhuma conclusão, aguardando o resultado do detetive. Perguntei por que Tracy não havia contratado um detetive particular, mas ela disse que estava assustada e com medo do marido. Saímos do café. Tracy estava vestida de forma bastante aberta, com uma saia curta e um top. Para ser sincero,
Ela parecia muito atraente, não só para mim, mas também para dois caras bêbados que se aproximaram de nós. Quando Tracy e eu nos despedimos e eu me afastei dela alguns passos, ouvi como dois caras, claramente embriagados, começaram a assediá-la. Tracy os ignorou, mas um dos caras levantou a saia e ao ver isso, uma raiva maior despertou em mim. Fui direto até esses caras e comecei a gritar com eles para deixá-la em paz, mas eles começaram a tocá-la ainda mais. Aí eu dei um soco em um dos caras, fazendo ele sentar no asfalto, mas o outro me bateu na barriga com o pé, e eu me dobrei, aí ele me deu um soco e eu caí no asfalto. Achei que tinha perdido a consciência, mas quando abri os olhos, vi Tracy parada perto de mim com dois caras ao lado dela que estavam sentados conosco no mesmo café. Quando viram a briga, correram imediatamente para nos ajudar. Agradecemos aos rapazes e Tracy veio até mim, me deu um abraço apertado e agradeceu. Eu podia sentir o cheiro do corpo dela, especificamente do corpo dela. Foi tão gentil e gratuito. Inclinei minha cabeça diretamente em direção ao pescoço dela e comecei a respirá-la. Ficamos assim por cerca de 10 segundos, mas então Tracy me soltou. Minha cabeça ainda estava girando e caminhamos até meu carro, onde ela ficou sentada comigo por cerca de 20 minutos. Ela me comprou um pouco de água e eu me ofereci para levá-la para casa. Já era noite e estava escurecendo. Eu não queria que ela fosse para casa sozinha, mas antes ela ligou para o marido que, como sempre, estava atrasado no trabalho. Levei-a até a casa dela e ficamos sentados no carro por mais alguns minutos olhando um para o outro. Não sei porquê, mas tive vontade de beijá-la, mas me contive. Porém, Tracy me beijou na bochecha em despedida e disse para avisá-la se houvesse alguma novidade. Cheguei em casa mais tarde do que de costume e minha esposa não estava. Ela só voltou 20 minutos depois, desculpando-se com o trabalho, dizendo que seu substituto do turno da noite estava atrasado. Deitado na cama, tentei encontrar alguma saída, alguma clareza nesta situação complicada. Mas quanto mais eu pensava, mais percebia que as respostas não viriam sozinhas. Depois de conhecer Tracy, minhas dúvidas só aumentaram. No dia seguinte acordei cedo e passei a manhã contemplando, sem saber o que fazer a seguir. Antes de Irene sair para o trabalho, senti uma parede invisível entre nós. Nós dois tentamos agir normalmente, mas a tensão era palpável. Nos dias seguintes, tentei levar uma vida normal, mas depois daquele vídeo terrível onde ficou evidente que minha esposa estava me traindo, minha vida mudou para um antes e um depois. Uma semana se passou desde que vi a evidência do caso de Tracy, mas o detetive particular não deu nenhuma notícia e eu especificamente não queria incomodá-lo. Queria me encontrar com Tracy novamente, sentindo que sentia falta dela e que não tinha comunicação simples porque havia alguma tensão na casa. Saí do trabalho mais cedo naquele dia, tendo uma hora para ficar com Tracy e nos encontrar no mesmo café. Aquela hora passou despercebida. Não tocamos no assunto do nosso casamento ou no que estava acontecendo com nossos parceiros. Nós simplesmente conversamos e foi bom. Quer fosse o desejo de me vingar de minha esposa ou não, meus encontros com Tracy continuaram. Inicialmente nos encontrávamos uma vez por semana, depois 2 e eventualmente 3 vezes ao longo de 2 meses. Sinceramente, eu tinha esquecido que meu casamento estava desmoronando e que minha esposa estava me traindo. Eu não sentia que estava traindo minha esposa porque pelo menos não estava beijando Tracy ou tocando nela. Estávamos apenas conversando. Também entrei em contato com um detetive, mas ele disse que ainda estava coletando informações e precisava de mais tempo, pois não era um trabalho. Então não o incomodei e esperei sua ligação. A situação piorou quando percebi que encontraria Tracy mesmo nos dias em que Irene estava em casa e poderíamos ter passado algum tempo juntos. Continuei dando desculpas, alegando que fui chamado para o trabalho ou que precisava ajudar um amigo. Era insuportável estar em casa com alguém em quem confiava. Além disso, Irene não se opôs e não fez mais perguntas e acreditei que isso permitiria ao detetive particular reunir mais informações sobre o que ela estava fazendo enquanto eu não estava em casa. Nossos encontros com Tracy mudaram do café para vários outros lugares. Caminhamos no parque, andamos de carro e era como se eu estivesse vivendo outra vida e tudo parecesse bem. Num dia desses já era tarde, eu deveria estar em casa, mas Tracy e eu havíamos ido para longe. Estávamos deitados no capô do meu carro olhando as estrelas quando Tracy me disse: Justin, aconteça o que acontecer, saiba que isso é real. Ela disse, mas eu não dei muita importância. Naquela noite nos beijamos pela primeira vez. Estávamos atraídos um pelo outro e foi o momento perfeito. Nosso beijo durou cerca de 5 minutos, meus lábios estavam cansados.
Quando me afastei de Tracy, vi 3 chamadas perdidas de Irene. Decidi desligar meu telefone e continuar o que estávamos fazendo. Desabotoei a blusa da Tracy e comecei a beijar seu corpo. Depois descendo, ela pareceu gostar muito, indicando isso com suas reações que me atraíram ainda mais. Em algum momento eu a peguei e carreguei para o banco de trás do meu carro. Ela subiu em cima de mim e num instante senti seu calor. Foi tão bom com ela, inesquecível. Ficamos intimamente próximos e quer saber? Não me senti culpado por isso e foi uma sensação estranha. Eu sabia que era pecado, mas me senti livre e completamente justificado. Minha esposa pode me trair, mas eu não posso fazer o mesmo. Depois disso, Tracy e eu tivemos vários outros encontros sexuais, um dos quais aconteceu na casa dela, no sofá. Passei menos tempo em casa e mais tempo com Tracy até que um dia. À noite, quando Irene voltou do trabalho, percebi que ela estava escondendo alguma coisa. Ela parecia agitada e ficava verificando o telefone constantemente. Eu a observei, tentando descobrir o que estava acontecendo. O jantar foi realizado em clima tenso. Falávamos pouco e cada um de nós estava imerso em seus próprios pensamentos. Senti que precisava dizer alguma coisa, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Depois do jantar, Irene de repente se virou para mim e disse: Justin, precisamos conversar. Meu coração pulou uma batida. Sobre o que? Perguntei, sentindo tudo dentro de mim ficar tenso. Eu sei tudo, ela disse calmamente. Eu sei que você está me traindo nos últimos 2 meses. Ela tirou uma pilha de documentos do armário da cozinha, que continha fotos e todas as informações sobre meu caso com Tracy. Fiquei atordoado. Onde você conseguiu isso? Eu perguntei, tentando esconder minha agitação. Não importa. O que importa é que você me traiu e isso me machuca profundamente. Você achou que eu não descobriria que você tem uma amante? Ela respondeu, olhando para mim com mágoa e tristeza nos olhos. Tentei explicar, mas minhas palavras estavam confusas e minha única evidência eram fotos de Irene conversando com um homem, mas as evidências dela eram muito mais substanciais. Irene não quis ouvir. Ela me acusou de infidelidade e de destruir nosso casamento, o que foi completamente inesperado para mim. Não sei o que dizer para você, Irene. Eu realmente não sei, eu disse, sentindo quão impotentes minhas palavras soavam. Ela se levantou e saiu da sala, me deixando sozinha com meus pensamentos. Fiquei sentado tentando entender o que havia acontecido e como aconteceu que, ao tentar expor a infidelidade de minha esposa, eu mesmo caí numa armadilha. Irene arrumou minhas coisas e me pediu para ir embora, dizendo que dentro de alguns dias um advogado entraria em contato comigo e ela queria se divorciar de mim, e assim o fiz. Saindo de casa, comecei a ligar para meu detetive, mas o celular dele estava desligado. Então tentei entrar em contato com Tracy, mas também foi inútil. Tive que ir para um motel e ficar lá por algum tempo. Comecei a sentir uma profunda culpa pelo que tinha feito, porque talvez o vídeo que Tracy me deu não fosse Irene. Comecei a duvidar de tudo. Eu estava perdido. O processo de divórcio foi rápido e doloroso. Recorremos a advogados, que nos ajudaram a resolver a papelada e as questões financeiras. Cada reunião com os advogados foi repleta de tensão e sentimento de perda. A audiência ocorreu em um pequeno tribunal. Sentei-me em frente a Irene, sentindo como se cada segundo se prolongasse pela eternidade. O juiz ouviu nossos argumentos e revisou todos os documentos. Falei sobre minhas suspeitas de que minha esposa fosse infiel, mas sem a testemunha principal, Tracy. Minhas palavras soaram fracas e pouco convincentes até para mim mesmo. Tracy parecia ter desaparecido, assim como o detetive particular. Irene falou sobre como minhas ações destruíram a confiança em nosso casamento e me acusou de traí-la descaradamente. Eu não conseguia entender como havia caído nessa armadilha. No final, o juiz tomou uma decisão. O casamento foi dissolvido e Irene recebeu a maior parte de nossas economias conjuntas. Tive que concordar em pagar pensão alimentícia. Todo o processo parecia um sonho. Eu não conseguia acreditar que isso estava realmente acontecendo. Saindo do tribunal, senti algo quebrar dentro de mim. Tudo o que construímos junto com Irene ao longo dos anos desabou em poucos meses. Olhei para ela, mas ela evitou meu olhar. Naquele momento percebi que tudo estava acabado. Irene queria agravar a situação. Ela compartilhou o que havia acontecido nas redes sociais e, como resultado, me tornei um pária. Fui literalmente odiado e a parte mais dolorosa foi que Irene contou tudo à nossa filha. Após o divórcio, minha vida mudou drasticamente. Passei por uma depressão profunda, me sentindo totalmente sozinho.
Os dias se transformaram em um buraco sombrio e perdi o interesse pelo trabalho, pelos amigos que também me viraram as costas e até pelas simples tarefas domésticas. Todas as manhãs eu acordava com o pensamento de que tudo isso era apenas um pesadelo, mas a realidade rapidamente me trouxe de volta a reflexões amargas. Comecei a beber mais. Passei as noites sozinho com uma mamadeira tentando esquecer meus problemas, mas todas as manhãs acordava com uma sensação ainda maior de vazio e decepção comigo mesmo. Trabalhar na plataforma de perfuração tornou-se um verdadeiro desafio para mim. Muitas vezes me vi distraído pensando no passado, e meus colegas começaram a perceber. Ficou difícil para mim me concentrar nas tarefas e comecei a evitar interagir com as pessoas. Meu relacionamento com Phyllis também mudou. Ela começou a passar mais tempo com os amigos e menos tempo comigo. Eu entendi que ela também estava lutando com o divórcio dos nossos pais, mas parecia que eu havia perdido a conexão com ela. Cada encontro com minha filha foi repleto de silêncio e reticências. Certa noite, depois de um dia particularmente difícil, sentei-me num pequeno quarto de motel, relembrando os melhores momentos da nossa vida familiar. Eu estava folheando álbuns de fotos antigos cheios de momentos felizes que compartilhamos juntos. Ao me lembrar daqueles tempos, senti uma dor e uma tristeza crescentes dentro de mim. Minha vida após o divórcio continuou a decair. Todos os dias eram iguais. Trabalho, casa, uma garrafa de vinho à noite. Eu me senti completamente desconectado de tudo que me trazia alegria. 4 meses se passaram desde o meu divórcio e eu já me sentia 20 anos mais velho, tendo perdido o interesse por tudo e me tornado um bêbado comum. Durante todo esse tempo tentei entrar em contato com Tracy e o detetive, mas foi inútil. Tudo mudou no dia em que recebi um telefonema da escola de Phyllis. Meu coração parou quando ouvi as palavras da professora. Sua filha sofreu um acidente durante uma viagem escolar. Ela está no hospital. A mãe dela está inacessível, então decidimos entrar em contato com você. Imediatamente esqueci tudo e corri para o hospital. Minhas mãos tremiam e mal consegui conter as lágrimas enquanto corria pelos corredores do hospital até a enfermaria dela. Ao ver Phyllis deitada na cama do hospital com bandagens e hematomas, minhas emoções me dominaram. Agarrei a mão dela, sentindo cada batida do meu coração partido. Pai, estou tão feliz em ver você, ela sussurrou com voz fraca. Acontece que Phyllis tinha feito um piquenique com a turma, algo como uma caminhada turística de alguns dias, enquanto Irene saía da cidade para não poder ir. O médico me explicou que Phyllis precisaria de uma transfusão de sangue e que seus rins estavam danificados. Você pode doar sangue se tiver o mesmo tipo sanguíneo e se tornar doador de rim dela, sugeriu ele. Eu concordei sem hesitação. Parecia a única coisa que eu poderia fazer por ela. A enfermeira colheu meu sangue para exame e deu certo, mas para ser doador de rim eram necessários outros exames, inclusive um teste de DNA. Acontece que eu não poderia ser o doador de Phyllis. Nosso DNA não combinava. O médico explicou que isso significava que eu não poderia doar meu rim para Phyllis. Essa descoberta literalmente puxou o tapete debaixo de mim. Fiquei sentado no corredor do hospital, sentindo como se o mundo ao meu redor estivesse desmoronando. Todos esses anos eu amei Phyllis como minha própria filha, cuidei dela e agora. Memórias de meu casamento com Irene começaram a girar em minha cabeça, daqueles momentos em que parecia que algo estava errado. Todo esse tempo ela estava escondendo a verdade de mim. Me senti traído, enganado, mas acima de tudo fiquei magoado por Phyllis. Como ela reagiria a essa notícia? O que devo fazer com ela agora? Passei a noite inteira no hospital, sentado ao lado da cama de Phyllis, segurando a mão dela. Meus pensamentos estavam cheios de sentimentos confusos. Raiva de Irene, dor pela traição e desejo de proteger Phyllis de tudo isso. Depois de uma noite no hospital ao lado da cama de Phyllis, o mundo que eu conhecia parecia despedaçado. A revelação de que eu não era o pai biológico de Phyllis foi muito dolorosa. Me senti traído e enganado. Mas acima de tudo, eu estava preocupado com Phyllis e como essa notícia iria afetá-la. Saí do hospital na manhã seguinte me sentindo completamente esgotado. Eu precisava de tempo para pensar sobre tudo o que havia acontecido e decidir o que fazer a seguir. Eu não bebia álcool há vários dias, embora antes não conseguisse passar um dia sem beber. Percebi que precisava entrar em contato com Tracy. Ela era a única que poderia me dar respostas às minhas perguntas. Voltando ao meu quarto sujo, tirei algum dinheiro de uma gaveta e comecei a procurar na internet alguém que pudesse me ajudar a encontrar Tracy. Eu sabia que ela não poderia simplesmente desaparecer. Eu sabia que era inútil procurar Tracy na cidade porque ela não estava mais na casa onde morava.
Não foi fácil, mas na terceira tentativa consegui entrar em contato com alguém que começou a trabalhar. Uma semana depois, recebi informações e descobri que Tracy estava morando em outra cidade, a 1 hora de carro de mim. Ao receber a informação, parti imediatamente para o endereço. Toquei a campainha e alguns segundos depois, Tracy abriu a porta. Ela ainda era tão bonita, se não mais. Ao me ver, ela se encolheu e quis fechar a porta, mas eu assegurei-lhe que não tinha intenção de fazer mal. Ao me ver, Tracy começou a chorar. Eu a abracei e mais uma vez senti seu perfume sedutor. Ficamos ali, abraçados, até que Tracy começou a se desculpar. Ela começou a dizer que não queria que as coisas terminassem assim, que nos últimos meses ela não tinha conseguido viver em paz, sabendo que minha vida estava indo por água abaixo, e ela tinha medo de me confessar algo. Tentei acalmá-la e pedi que me contasse toda a verdade, e ela admitiu que sua aparição na minha vida não foi por acaso. Ela explicou que Irene a contatou e ofereceu uma quantia substancial em dinheiro quando Tracy estava passando por um momento difícil em sua vida, tendo perdido o emprego e sido abandonada pelo marido. Irene aproveitou-se disso, oferecendo a Tracy uma boa quantia em dinheiro que lhe permitiria viver confortavelmente durante vários anos. Tracy concordou e Irene explicou que sua principal tarefa era dormir comigo para que eu traísse Irene, permitindo que ela se divorciasse de mim. Além disso, Tracy deveria me dar o número do detetive. No final, Tracy e eu tivemos um caso e Irene encontrou um motivo para se divorciar de mim. Mas por quê? Isso permaneceu uma questão para mim. Acalmei Tracy e disse a ela que havia descoberto que minha filha não era realmente minha filha e que precisava da ajuda de Tracy. Tracy salvou correspondências com Irene, bem como uma gravação de vídeo que deveria excluir, mas não o fez. O vídeo era real e pretendia acelerar minha infidelidade. Conversamos muito e no final poderíamos ter nos beijado, mas eu não estava com vontade. Eu estava determinado a colocar minha vida de volta nos trilhos e punir Irene. Depois de me encontrar com Tracy, fui para casa. Senti necessidade de fazer alguma coisa, de agir para recuperar o controle da minha vida. Naquela noite tomei uma decisão. Tive que me encontrar com o advogado mais caro e mais durão. Eu precisava saber a verdade sobre Phyllis, sobre meu casamento. Só então eu poderia seguir em frente se a verdade viesse à tona. Passei vários dias elaborando um plano. Decidi primeiro consultar o advogado para ver se poderia rever os termos do divórcio, dadas as novas circunstâncias. Também decidi contar toda a verdade a Phyllis. Ela tinha o direito de saber. Ao me preparar para essas etapas, senti uma determinação crescendo dentro de mim. Eu não era mais a pessoa que deixa as situações controlarem sua vida. Agora, eu estava pronto para lutar. Meus dias foram preenchidos com um desejo incessante de agir. Comecei com uma visita ao advogado para discutir a possibilidade de rever os termos do divórcio à luz das novas circunstâncias. O advogado ouviu com atenção e prometeu rever o caso. Então decidi que era hora de falar com Phyllis. Foi provavelmente a conversa mais difícil da minha vida. Encontrei-a depois da escola e sugeri um passeio no parque. Phyllis, preciso conversar com você sobre algo muito importante, comecei, sentindo minha garganta apertar de ansiedade. Contei a ela toda a verdade, que não era seu pai biológico. Phyllis ficou chocada. No começo ela ficou em silêncio, depois começou a fazer perguntas. Eu respondi a eles da maneira mais honesta que pude. Doeu vê-la sofrendo com essa notícia, mas eu sabia que ela merecia saber a verdade. Depois de conversar com Phyllis, me senti ainda mais determinado. Eu não poderia mudar o passado, mas poderia influenciar o presente e o futuro. Principalmente porque a conversa com Phyllis fazia parte do plano do advogado. O próximo passo em meu plano era solicitar ao tribunal uma revisão dos termos do divórcio. Forneci todos os documentos necessários e provas da infidelidade de Irene. Esperar pela decisão do tribunal foi difícil, mas senti que estava tomando a decisão certa. Durante esse tempo, também comecei a reconstruir minha vida. Passei a passar mais tempo no trabalho, em reuniões com amigos e até pratiquei esportes. Esses pequenos passos me ajudaram a me sentir melhor e a recuperar a sensação de controle sobre minha vida. Irene descobriu tudo e começou a me mandar mensagens ameaçadoras, e então um grupo de pessoas armadas com morcegos veio ao meu motel. Salvei todas as mensagens de Irene e liguei para a polícia, acusando-a de ameaçar minha vida. O advogado também levou o caso a tribunal. Algumas semanas antes do julgamento, Tracy voltou. Não sei como ela me encontrou, mas fiquei feliz em vê-la. Ela se mudou para meu pequeno quarto e arrumou tudo. Não tínhamos nenhum relacionamento íntimo e ela se ofereceu para me ajudar durante o julgamento como vítima. Finalmente chegou o dia do julgamento.
O juiz ouviu atentamente meus argumentos e considerou as provas apresentadas. Os pais de Irene também estiveram presentes no julgamento, e meu advogado e eu desacreditamos completamente Irene. Em primeiro lugar, descobriu-se que o detetive que supostamente trabalhava comigo era amante da minha esposa, e um teste de DNA confirmou que Phyllis era filha dele. Em segundo lugar, Irene e eu casamos por causa da gravidez dela, o que significou que o nosso casamento foi uma farsa desde o início. Foi anulado. Em terceiro lugar, o pai biológico de Phyllis foi obrigado a reembolsar-me por todas as despesas que eu tinha incorrido com Phyllis ao longo dos anos. Em quarto lugar, Irene tinha me ameaçado e Tracy também confirmou que agiu sob graves ameaças de Irene. Por tudo isto, Irene poderia ter enfrentado pena de prisão, mas eu não queria colocá-la na cadeia. A decisão foi a meu favor. Os termos do divórcio foram revistos e agora Irene tinha de me pagar uma indenização, tal como seu amante. Eu deveria recuperar minha casa, que havia ido para ela depois do nosso divórcio. Também apresentei a Irene a condição de não apresentar queixa criminal ao meu advogado se ela revelasse a verdade nas suas redes sociais. Ela teimosamente negou tudo, mas acabou capitulando porque nossas evidências eram irrefutáveis e a resistência era inútil. Irene sofreu humilhação durante o julgamento, e vi sua personalidade se despedaçar, assim como a minha havia acontecido algum tempo antes. Eu silenciosamente me deleitei com seu sofrimento. Ao sair da quadra, senti um misto de alívio e amargura. Eu ganhei o caso, mas o custo da vitória foi alto. No entanto, no fundo, eu sabia que era a única forma de restaurar a justiça e começar um novo capítulo na minha vida. A decisão do tribunal foi uma forma de redenção para mim. Senti que a justiça finalmente prevaleceu. Agora, eu tinha os meios e a oportunidade de começar de novo. Decidi primeiro arrumar minha casa. Livrei-me de tudo que me lembrava meu casamento com Irene e comecei a reformar minha casa para refletir meus interesses e preferências. Foi um símbolo de um novo começo, um novo capítulo na minha vida. Tracy me apoiou e reformamos a casa juntos, até decidirmos vendê-la e comprar uma nova. Tracy e eu nos tornamos um casal oficial. Também comecei a passar mais tempo com Phyllis. Embora eu não fosse seu pai biológico, ainda me sentia responsável por ela. Conversamos muito e tentei apoiá-la nesse período difícil. Aos poucos, nosso vínculo foi se fortalecendo e percebi que, independentemente de tudo, continuamos sendo uma família. Também decidi focar na minha saúde e bem-estar. Comecei a malhar regularmente, a comer bem e a beber menos. Essas mudanças me fizeram sentir melhor tanto física quanto emocionalmente. Além disso, experimentei uma intimidade de qualidade com Tracy que também deu frutos. Phyllis se formou no ensino médio e foi admitida na faculdade, pela qual paguei. Irene perdeu o emprego depois que seu ato vergonhoso foi exposto, e seu amante, Gerald Turrell, era um detetive, mas perdeu o emprego devido às suas ações. Agora, Irene e Gerald estão em uma situação terrível, vivendo em uma cidade onde são indesejados, mas acredito que tiveram o que mereciam. Olhando para trás, vejo o quanto mudou. Perdi muito, mas ao mesmo tempo me encontrei. Essas provações me tornaram mais forte e mais sábio. Percebi que a vida continua e que apesar de todas as dificuldades, sempre há uma oportunidade de recomeçar. Muitas vezes me lembro das palavras que Tracy me disse antes do nosso primeiro beijo. Justin, não importa o que aconteça, saiba que isso é real e eu sinto arrepios.